Graças a Deus. Se você pode, tem a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 8. O livro de Apocalipse no capítulo 8. Nós falamos nessa manhã, já iniciamos esse tema, vamos ter a oportunidade de caminhar durante algumas semanas, eu acredito, algumas oportunidades falando sobre esse capítulo. O capítulo 8 fala das 7 trombetas, né? Falar sobre Apocalipse é sempre desafiador, porque fala das últimas coisas, fala daquilo que nós chamamos da escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas. Para alguns o pessoal chama que é o fim do mundo, e aí vai. Eu acho que no mínimo sempre é um tanto assim empolgante, deixa um pouco intrigado alguns, põe medo em outros também. Algumas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, é muito simbolismo, tem uma hora que você não sabe se a coisa é simbólica, se a coisa é literal, falar do livro de Apocalipse, dar estudo, ministrar sobre isso é muito desafiador, tem sempre uma grande responsabilidade. Agora, uma das coisas que o Senhor tem me levado a estudar e avaliar e ler e buscar na palavra de Deus sobre esse tema, é porque sempre me chamou a atenção um detalhe. A palavra de Deus, em tudo que nós lemos, tem que ter uma aplicação prática para a minha vida no hoje e no agora. Tem que servir, tem que ser uma ferramenta que sirva de alguma forma para mim. Para mim, eu digo isso, eu pessoalmente. Quando você lê Apocalipse, ou quando eu leio Apocalipse, eu procuro entender de uma ótica aonde que isso diz respeito à minha vida, aonde isso pode se aplicar, aonde isso mexe comigo, aonde que isso me exorta, aonde isso me incomoda, mexe com a minha zona de conforto, ou onde que isso me anima e me estimula a caminhar e ir em frente. Eu sempre procuro na palavra de Deus, na minha vida pessoal, encontrar onde está a aplicação prática para mim. E eu acho que isso é muito sadio. É muito mais sadio do que olhar a Bíblia e pensar que é para o outro, né? É para o outro, é para você mesmo. O que está dizendo aqui é você que tem que mexer. Deus começa trabalhando conosco. Começa trabalhando no meu interior. Depois disso que vão as outras pessoas. Mas se Deus não opera na minha vida, seria uma grande hipocrisia eu falar de algo que não é verdade na minha vida, que não é realidade, e eu querer que isso seja realidade na sua vida. Com certeza você não aceitaria, e se eu estivesse na outra posição eu também não ia aceitar, porque a integridade da caminhada com Deus começa no particular, no íntimo de cada um. Então que a palavra de Deus fale com você, fale comigo, que você possa encontrar como isso ser prático, isso poder ser aplicável na sua vida. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu comecei já meio caminho andado de Apocalipse capítulo 8, quando fala a respeito dos anjos receberem as 7 trombetas para tocar, né? Eles recebem 7 trombetas, ou em outro momento fala das 7 taças, fala dos 7 selos. É interessante a dinâmica que Deus usa para trabalhar em partes. Eu vejo que Deus trabalha em partes da nossa vida, Ele não vem atropelando tudo, é uma coisa de cada vez, senão você não suporta o processo, né? Quebra o vaso, faz de novo, depois vai trabalhando cada área. A bênção é de você entender que existe um processo de um tratar de Deus na tua vida. Se Ele vai caminhando uma etapa, um dia depois do outro, glória a Deus, do que parece que vem um rolo compressor, que você não suporta tudo, você tem que aguentar esse processo aí. Eu quero levar você então, Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 1, e aí nós vamos caminhar juntos. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Veio outro anjo então, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Amém. Eu quero iniciar só esse ponto aqui. Olha só. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora.
Eu confesso que muitas vezes eu li já esse texto e voltei. Tive o privilégio de ter um professor de Apocalipse muito legal, um homem assim muito fera, muito bênção, que é o Russell Shedd, e li muito, né, sobre isso aqui. Mas dessa vez eu fiquei olhando assim, se fez silêncio no céu por meia hora. Eu fiquei pensando o peso, né, imaginando a seriedade, o nível de comprometimento de um evento nos céus, para tudo ficar em silêncio por meia hora. Um silêncio que se traduz em atenção total e absoluta. Um silêncio que se traduz numa expectativa de qual é a próxima movimentação de Deus. O que será que Deus vai fazer? Qual será a próxima atitude dele? Qual o próximo passo? O que será que vai se mexer agora? Uma expectativa que colocou os céus por meia hora em silêncio. Faz ideia? E aí eu comecei a tentar trazer isso para a nossa história, para o nosso momento. Isso se traduz para mim com reverência, seriedade, comprometimento, interesse de estar na presença de Deus, e em contrapartida de uma época onde nunca as pessoas estão totalmente no lugar onde elas estão. O WhatsApp pode tirar você de qualquer conversa, o telefone pode tirar você de qualquer conversa, celular toca no meio de culto, e aí vai. Uma época que os adolescentes, os jovens aprenderam a estarem com 5, 6 programas abertos ao mesmo tempo no computador, falar no Skype, está no WhatsApp, e está aberto no Messenger, e está assistindo um filme, e no fone está ouvindo uma música ainda, e a televisão ligada. Não é assim? O pessoal hoje se divide, tem um pedacinho em cada lugar, um pedacinho da sua atenção em cada lugar. Mas a Bíblia diz em contrapartida que o homem de coração dividido, um coração que resolveu ter uma série de compartimentos, ele é inconstante, inseguro em todos os seus caminhos. Existem valores e princípios da palavra de Deus que são imutáveis e que não tem como fazer frente. E eu fiquei pensando, como é que pode os céus ficarem em silêncio por meia hora? Não se consegue a atenção total de ninguém por meia hora hoje. A pessoa vai embora em 3 minutos, 15 minutos, uma aula muito bem aplicada, o professor fez das tripas coração para conseguir segurar a plateia dele. Precisa de muito recurso pedagógico, precisa de plantar bananeira, que é para o pessoal ficar ali. Por meia hora, ninguém fez nada, porque quem tinha que fazer alguma coisa não fez nada, estava esperando um momento de extrema importância. Silêncio. A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu agora não sei quanto tempo você consegue se aquietar e aquietar o teu coração na consciência, no entendimento de que o Senhor é Deus. Nós vivemos a era do quê? Da agonia. Nós vivemos a era. Antigamente tinha um desenho que os meninos assistiam, aí eu olhei 2 bichinhos que apareciam lá, um chamava agonia e o outro chamava desespero. Eu falei, Jesus, 2 demônios. Eram 2 demônios, eu não lembro que desenho era, mas um dia eu olhei aquilo, falei, mas que peste, que praga é essa? Agonia e desespero, os ajudantes de um malvado lá no desenho, Falei, são 2 demônios, mas é a grande verdade hoje, As pessoas vivem a agonia e o desespero, que se traduz o quê? Nessa questão da ansiedade, da angústia que as pessoas vivem. Aquietar o coração é a coisa mais difícil. Aquietar o coração e aguardar uma ação de Deus, meu Pai do céu, como é difícil, que desafio é esse? E a minha oração nessa noite, quando eu leio esse primeiro versículo aqui do capítulo 8, é que você possa conseguir entender que existem ações de Deus tão importantes, com tanta propriedade, que você pode esperar o tempo que for, por uma ação daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Os céus por meia hora pararam. Silêncio. O que Deus vai fazer agora? Quando todo o ambiente fica calado e fica na expectativa da ação de alguém, está colocando nessa pessoa toda a sua fé, toda a sua expectativa, toda a sua confiança, toda a certeza de que é dali que vem a minha resposta, é dali que vem a minha vitória. E aleluia, irmãos, quando nós entendemos que a nossa vitória vem do Senhor, o que o texto diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque tem horas parece que
tudo silencia, tudo cala, e aí aguardamos a mão de Deus. Foi o que aconteceu nesse momento aqui, por quase meia hora. E o texto diz: então vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Interessante esse tópico, porque desde o Números capítulo 11, Números capítulo 10, é a primeira referência ao povo de Deus ter trombetas, né? Deus fala para o pessoal quando está vivendo o período do deserto, o pessoal sai do Egito, e com certeza eles tinham toques específicos, eles sabiam responder, eles davam um retorno em função de algumas ordens de comando, né? Lá no movimento escoteiro, que nós usamos como toques de chamada para as crianças, para a turma, apito. Cada quantidade de apito significa um tipo de ordem, né? E eles são treinados e eles respondem àquela demanda. Às vezes tem 300, 400 crianças, e com um toque de apito que você dá o correto, eles sabem o que fazer, eles sabem onde se pôr e como se portar. É uma coisa linda de ver. Eu queria ver isso dentro de uma escola do Estado. Que Deus abençoe os professores. Olha, eu vou falar uma coisa: se tem uma classe que precisa de muita oração, são os professores. Coitados, enfrentam uma batalha na baderna que é essa molecada, porque nós somos do tempo, os mais velhos, que quando chegava o pessoal ia entrar para a aula, já tinha tinha que amaciar. Eu estudei no Canadá, todo mundo formava no pátio e cantava o hino nacional. Quem é dessa época aí? É uma turma boa, glória a Deus, né? Cantava o hino nacional. Parece que aquilo já dava uma maciada na galera, né? E vai entrando em fila. Agora é assim, salve-se quem puder, que eu estou passando por cima de todo mundo. Acabou com esse processo, e aquilo tinha um propósito. Mas vamos lá, né? Voltamos aqui. Todo toque de comando, ele está pedindo que é um retorno. Ele dá uma referência, ele estabelece para alguém o que vai acontecer na sequência. Você sai da confusão, você perde o processo confuso e difuso da sua vida. E Números 10 é a primeira instrução para o povo de Deus, as trombetas. Então agora é dada uma instrução para eles, que tipo de toque qual é a hora, para que serve, se é dia de reunir para culto, se é dia de ir para a batalha, se é o momento de uma emergência, se é uma hora de uma convocação solene, ou se é uma convocação emergencial. E o povo então podia estar desenvolvendo as suas atividades. Quando escutava a trombeta tocar, ele sabia o que estava acontecendo. Hoje, para você levar alguém, vamos dizer até as novas gerações, a entenderem o seu momento, é difícil. E levar eles a entenderem que tem alguém que sabe o que está acontecendo e que está dando um conselho, uma orientação e uma direção sábia, eles também não escutam, não é assim? Inventaram aí, deve ter sido um demônio que inventou isso, que se conselho fosse bom, não davam, vendiam. Eu tenho certeza que foi um demônio que criou essa ideia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e com conselhos sábios se vai à guerra. Olha só, como a distorção da palavra de Deus vem sobre o povo. Se esse conselho fosse bom, não davam, vendiam. Já falam logo para você isso. Hoje eu estava falando aqui as mentalidades totalmente distorcidas. Vamos ter um congresso de jovens. Chama um pastor bem jovem. Chama um cara que fala a linguagem dos jovens. Chama um cara que fala como os jovens falam. Meu, não sei o quê, BBB, não é mais nem meu, não é mais isso. A gíria mudou. Eu vou dizer uma coisa para você. A nova geração não precisa de alguém que fale a língua deles. A nova geração precisa de alguém que fale a língua do céu, que fale a língua que está escrita na palavra de Deus, porque é isso que eles vão precisar para vencer e vencer o que está acontecendo aí fora. Isso é um conselho sábio e abalizado. Eles não precisam de alguém que fale as gírias dele. Eles não precisam de alguém que saiba jogar CSI ou sei lá o que, todos os games aí, e saiba como ter um e-mail ou como ter o seu Orkut ainda. Precisa de alguém que saiba dizer que pecado continua sendo pecado, que integridade é algo que continua sendo esperado por Deus, que santificação é algo que continua valendo. Isso é trombeta tocando, dando o toque certo, dizendo qual é a referência, dizendo como é que a coisa acontece. E quando o povo não sabe mais, não consegue mais entender esses toques, o povo fica todo perdido. Números capítulo 10, então, recebem todas essas referências. E agora em Apocalipse, o capítulo 8 de Apocalipse, os anjos recebem 7 trombetas. Fazendo uma alusão ao momento que Deus
vai começar a dar algumas instruções, vai ditar algumas situações, e essas situações são inexoráveis. O homem não tem controle, porque é Deus falando. Já pensou nisso? Já imaginou? Que quando Deus fala, as coisas acontecem. Irmão, agindo Deus, quem impedirá, não é? Quando Deus fala, o negócio acontece. Agindo Deus, não tem como impedir. Quando vem a voz de Deus, quando Deus determina, o monte sai. As coisas acontecem. Isso que é a questão, vamos dizer assim, simbólica aqui da trombeta. E interessante, eu vou continuar com você um pouquinho. Antes de qualquer anjo tocar qualquer trombeta, eu acho que nem vai dar para falar de nenhuma trombeta aqui, mas só da introdução. Olha o versículo 3. E veio um outro anjo, tem os anjos aqui que pegaram as 7 trombetas, vem outro anjo, põe-se junto ao altar, e ele, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Visão interessante, né? Mas aí eu acho fantástico porque ela tem relação com oração. O problema é que quando nós como cristãos, ou como crentes, vemos esse negócio de incensário, isso já leva você, remete você para uma visão que você não gosta muito, né? Esse negócio meio esquisito de incenso. Aqui a gente não tem esse costume, mas nesse momento usava-se o incenso. Mas aquela fumaça, produzida pela queima daquele incenso, era um simbolismo do quê? De que você estava sendo envolvido pela presença de Deus. O que você estava querendo transmitir ali, que você estava criando uma atmosfera onde aquela fumaça, toda em volta ali, que não era aquele palitinho queimando ali não, era como uma lata queimando e soltando muita fumaça em volta, aonde você estava envolvido por uma presença de Deus, que é uma coisa maravilhosa quando você é envolvido pela presença de Deus. Você entra na fumaça e ao mesmo tempo, você na fumaça deixa de ver o mundo exterior, ele já não é tão nítido assim, como era antes de você estar envolvido pela presença de Deus. Ele perde a sua capacidade sedutora, ele deixa de brilhar porque você está envolvido na presença de Deus. Oh glória, né? Isso é uma condição maravilhosa, porque tem horas que você tem que estar no mundo mesmo, você tem que ter muita razão, você tem que estar racionalmente atento, mas tem um momento que essa racionalidade ultrapassa o limite do homem, e aí então você fica extremamente assoberbado, e você precisa mergulhar na presença de Deus para ter um refresco, para ter um tempo de dizer, a atmosfera agora aqui é boa. É uma coisa gostosa essa atmosfera de Deus, né? O perfume de Deus, a presença de Deus envolvendo você. Cantamos um cântico aqui, não cantamos hoje, mas que fala, que ele se esconde, a fumaça me esconde. Você está oculto em algo que é a presença de Deus. Que você possa se sentir assim. E é interessante que o texto associa essa presença de Deus com as orações, com as tuas orações. Falando em oração no Apocalipse, eu até conversei um pouco pela manhã com o pessoal aqui. Oração é uma coisa interessante. A oração, às vezes a oração para nós é como que um fio terra para as nossas frustrações. Eu oro, parece que não recebo a resposta. Ou então eu oro muito e não acontece no tempo e na velocidade que eu estava na minha expectativa acontecer determinadas coisas. Ou às vezes eu oro tanto a Deus porque eu passei por situações tão terríveis, aonde eu me senti abandonado, aonde eu me senti frustrado, aonde eu ofereci uma face, ofereci a outra, e bateram dos dois lados, e depois ainda deram uma paulada na cabeça, e depois ainda puxaram o tapete. E então eu vou orar, porque eu entendi de Deus que eu não posso reagir. Você já não entendeu isso? Que é do Senhor a vingança, que você é testemunha, que você não é juiz de nada, e nessa hora você começa a orar e dizer, Deus, tem misericórdia, porque o que eu queria era reagir, o que eu queria era tomar atitude, mas eu vou confiar no Senhor. Você já fez isso? Já? Orou, diz, meu Deus, eu estou aqui orando aqui, mas nem sei porque eu estou orando. Eu já queria estar agindo.
Você já viu todo esse processo de indignação sua, de frustração, de você sentir que parece que o cristão, ou você quando decide andar nos caminhos do Senhor, em integridade, numa conduta irrepreensível, você não vê o resultado, fica frustrado. Nós nos sentimos assim, dizendo, às vezes, por que eu estou vivendo ainda dessa forma? Por que eu estou lutando contra? Por que eu estou nessa guerra, se eu podia tão facilmente abrir mão disso e descambar de vez? Eu oro e as pessoas não se convertem. O pastor Marcelo falando, o ano inteiro para batizar uma pessoa, uma batalha, uma luta. Eu falei, Deus, tu está ouvindo a minha oração? Estou vendo o ímpio ali. Eu falo que eu vejo as coisas acontecerem, eu vou prestando atenção. Tem um show de rock, o povo está 3 dias acampado numa barraquinha na porta para entrar. Vai ter um retiro dos homens, vai ter um retiro das mulheres agora. Não tem ninguém 3 dias antes lá, acampado na barraquinha para entrar para a programação. Não tem ninguém. O nosso batismo que vai ser em dezembro, dia 7, 6? Que dia é o batismo? Não me recordo agora. Esse ano, 6, domingo. Eu não vi ninguém ainda na sexta-feira já ir para a praia. Eu vou ficar lá, eu vou ficar esperando. Glória! Já vou ficar esperando aqui. Não tem. O pessoal é 8 horas, tá? 8 horas que começa, Aí o cara chega 10. Já viu? E o batismo? Acabou, irmão. Só ano que vem. Deus abençoe agora. Assiste no vídeo, depois. Misericórdia. É engraçado isso, Aí você vê, aí você olha e diz, meu Deus, quando essas coisas vão acontecer? Quando vai começar a mudar? Quando vai começar a alterar? E tantas orações que você fez, tantas injustiças pelo mundo afora, e o texto diz que vai chegar um momento que tudo isso que você orou, tudo isso aí que você não tem explicação, um dia vai ser colocado diante de Deus de uma forma para vir a resposta definitiva. Tem coisas que Deus não vai responder agora, tem coisas que você orou que não são para agora, que não é para agora, mas que você está envolvido nisso. Olha só que interessante, o versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E é aí que o negócio começa. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Uau! Isso como resposta de uma ação de Deus misturada com as orações dos santos. As tuas orações, todas elas vão ter resposta. Na hora certa, no momento de Deus, elas vão ter resposta. Tem um gatilho que já foi disparado, ninguém vai parar isso. Louvado seja o nome do Senhor, que está no controle. Ele é o Senhor de toda a terra, para o bem e também para o mal. Nós não temos absolutamente nenhuma autoridade como juízes de nada. Quem é o juiz soberano é o Senhor, é Ele. Nós somos testemunhas do Senhor, testemunhas da graça de Deus. Eu acho interessante que o primeiro deles diz que vem depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Vozes, vem primeiro voz. No original você pode desdobrar isso aqui para algumas coisas. Voz como frase, voz como articulação de julgamento, voz como resposta a perguntas que deviam ser feitas e outras perguntas que não deviam ser feitas. A voz como o retorno, a resposta de Deus a questões que todos nós um dia perguntamos, um dia alguém me perguntou, um dia perguntaram para você. É comum de vez em quando alguém pelo mundo afora aí, onde é que está Deus se as criancinhas estão aí passando fome? Um dia você vai ter essa resposta. Eu quero estar longe. Mas todas essas respostas, todas essas perguntas, inclusive as mais malcriadas, Deus vai responder, porque um dia a voz de Deus, as respostas de Deus vão vir. Amém? A bênção também que vem essa voz com respostas para você, que aí você vai entender tudo. Aleluia, já diz amém, agora eu entendo tudo.
Agora eu compreendo. Louvado seja o nome do Senhor. Valeu a pena. Olha, não tem nenhum amém aí. Porque tem coisas pelas quais você sofreu e vai sofrer que você não vai entender. Algumas até você entende. Outras você vai ter que juntar tudo e dizer: Senhor, depois que eu passar os portais da glória, aí se der o Senhor me responde. Mas então eu vou tocar minha vida com o Senhor e glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Porque, irmãos, das coisas que atingem você, ruins e boas, quais delas você pode fechar a explicação e do porquê? Não dá para fechar. As tragédias que nos atingem, as tribulações que nos alcançam, e você vai o quê? Você vai ficar tentando explicar, e por mais que você tente explicar, o nosso coração nunca se satisfaz com a resposta, não é? Mas, irmãos, diante de Deus, o que a palavra do Senhor diz? Que toda lágrima será enxugada. É Deus respondendo. Quando Deus responde, Ele fala, você diz: amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é para ficar pensando mesmo, né? Você ficou pensando, misericórdia, mas é. Depois vem a próxima: vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Tudo aquilo que o homem teme. É interessante que agora começam as 7 trombetas. Eu quero caminhar para a primeira aqui. Primeira trombeta. Diz que houve saraiva de fogo misturada com sangue, e foram lançados na terra, e isso queimou a terça parte da terra, das árvores, da erva verde, tudo aquilo que era de origem, vamos dizer assim, vegetal, né, foi queimado. Olha lá, o primeiro anjo toca a trombeta, saraiva, fogo, misturado com sangue, isso foi lançado na terra, queima a terça parte de árvores, erva verde, tudo é queimado. Quando o segundo anjo toca a trombeta, que é o versículo 8, acontece o quê? É lançado no mar uma coisa grande como um monte ardendo em fogo. Alguém pode, né, dizer, um meteoro, tá? Isso tornou em sangue a terça parte do mar, matou a terça parte de tudo que tinha vida e destruiu a terça parte dos navios. Uau, terça parte de tudo. Bom, se eu for falar trombeta por trombeta aqui, é uma desgraça depois da outra. Uma tribulação depois da outra. E eu comecei a avaliar, comecei a pensar uma coisa interessante. Deus me levou para alguns outros textos, e isso aqui para mim fala da estrutura da qual o ser humano se fia. O ser humano hoje está confiado da sua estrutura. O ser humano trabalha a vida toda para montar e criar a sua estrutura, para ter o seu lastro. A palavra de Deus diz: sábio é aquele que edifica a sua casa na rocha, e insensato e tolo é aquele que edifica na areia, mas o ser humano continua edificando a sua estrutura do alicerce para cima, sem pensar no alicerce. E aí então ele acaba exposto a todo tipo de ataque mesmo. Os terremotos põem tudo abaixo, o fogo queima tudo, a enxurrada carrega. Essa é uma grande verdade. O capítulo 8 do Apocalipse é o reverso da criação do Éden. Tudo aquilo, se você for pegar e estudar o jardim do Éden, a criação de cada coisa, você vai ver que é a desconstrução. Deus criou toda a estrutura que nós estamos em cima. Deus é quem tem nos dado toda a estrutura, tem nos colocado de forma abençoada, tem nos dado a estrutura dizendo: agora eu coloquei vocês por uma estrutura, você tem semente para semear, viva a sua vida direito. É o paradigma lá do filme O Resgate do Soldado Ryan, que o outro lá salva o outro e diz: ó, vai viver agora, eu morri por você, né? Tentando parafrasear Cristo, né? O cara tenta fazer isso ali, o caminho do herói. Sabe o que você faz agora? Aproveita a vida que eu estou te dando. Essa é a grande verdade. Aquilo que Jesus fez por você foi isso, te deu uma nova vida. Então viva bem isso daí, viva direito essa vida. Faça valer a pena, né? É o que o cara lá diz para o cidadão lá, depois velhinho, que vai lá na sepultura lá do capitão lá que morreu. Tem que viver a sua vida direito. Você recebeu uma estrutura, mas o que o homem tem feito com a estrutura que Deus tem dado para ele? Acha que é dele? Se envaideceu, cresceu, achou que já é alguma coisa e começou a usar isso contra Deus. É o princípio da Torre de Babel. Eu imagino que o povo da Torre de Babel era engenheiro bom. O pessoal era bom em aritmética, trigonometria, cálculos exponenciais, calcular estrutura, poder calcular alicerce, porque eles estão resolvidos a fazer uma torre que levasse eles até os céus. Vamos construir algo aqui. O pessoal era bom de construir, o pessoal tinha uma plataforma boa de trabalho.
E Deus olha e diz: é isso que eles vão fazer com a estrutura que eu dei para vocês? Eu dei um corpo para você, é isso que você vai fazer com o teu corpo? Se prostituir? É isso que vai fazer com o teu corpo? Se drogar? É isso que você vai fazer com o teu corpo? É isso? Eu te dei isso, eu te dei um jardim do Éden, você transforma num Jurassic Park 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com todo tipo de bicho rouco para te devorar? É isso que o ser humano tem feito. E chegou uma hora que Deus diz assim, ó, acabou. A estrutura é minha, porque a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Sabia? Nós não temos cidade permanente aqui, a nossa cidade futura é Jerusalém Celestial, esquecemos disso, mas essa estrutura aqui é do Senhor. O homem tem tentado preservar, é interessante, vamos preservar o planeta, é importante. O cristão, a palavra de Deus fala sobre isso. Ele tem que usar os recursos naturais de uma forma equilibrada, de uma forma responsável. A Bíblia orienta isso, é errado fazer de outra forma. Agora, o pessoal está querendo preservar o planeta como uma forma de se perpetuar aqui, e isso não vai acontecer. Estão tentando aumentar a expectativa de vida, como se Deus dissesse assim, hoje eu peço a tua alma. Você sabia que é Deus que pede a sua alma? Pode ter o melhor plano de saúde, pode trocar de coração 10 vezes, pode fazer o que você quiser. Quando Deus diz, é hoje, acabou. Eu falei pela manhã, né? Tem gente que pensa assim, acabou. Quantas vezes você disse, acabou, agora acabou. Já era. E Deus diz, acabou nada. Agora que vai começar o segundo tempo. Quando você está pensando que está vindo para a prorrogação, está na metade do primeiro tempo ainda. E quanta gente achou que ia começar o primeiro tempo, que ele estava no treino e Deus diz, acabou, terminou. Você já conhece muita gente assim. Você sabe, muita gente que achou que tinha uma pista enorme e Deus diz, terminou hoje a tua carreira, sobe aí, vem comigo. Mas acabou. Moisés foi numa caminhada, de repente Deus diz, Moisés, termina aqui sua caminhada, sobe um monte, bora. Mas é que, cala a boca, Moisés, vamos embora. Mas é que terminou, Moisés, vamos. Outros, né? O Elias está lá, síndrome depressiva, detonado, entrou debaixo de um zinco, quer morrer. Deus manda o anjo lá, vai lá e acorda o cara. Mas ele está dormindo, vai lá e acorda. Elias, acorda. A tua caminhada ainda é longa. Aleluia, né? A gente não sabe. Eu fico esperando que Deus diga para mim, a tua caminhada ainda é longa. Eu quero ver. A misericórdia de Deus é maravilhosa, né? Tem o rei de Israel que Deus manda o profeta, se tu morre hoje, arruma a vida aí, pede perdão para todo mundo que vai morrer hoje. Aí ele chora doidado, clama a Deus e Deus muda de ideia. Deus fala para o profeta já está no meio do caminho, volta lá e fala para o cara que eu mudei de ideia, eu vou dar mais uns 10 anos para ele. Aleluia. Deus, hein? Essa oração foi poderosa, hein? Eu nunca vi a campanha da oração de Elias para mais 10 anos, né? Do profeta, do homem lá. Está na mão de Deus, é coisa linda, maravilhosa. Nós precisamos começar a avaliar que essa estrutura foi Deus que colocou a gente, irmãos. Eu vi pela manhã aqui, todas as 7 trombetas, cada uma delas é o ataque a 1/3 da estrutura. Eu fico imaginando qualquer coisa na sua vida, se tirar 1/3, como é que vai ser? Tirar 1/3 das suas forças. 1/3 da sua capacidade de trabalho. Complicou. Complicou. Tirar 1/3 do seu salário. Pronto, tem greve contra Deus, vai ter piquete armado até. Que tal? Você está na bênção? Está na bênção? Está empregado? Quem está empregado? Quem está empregado, trabalhando? Levanta a mão. Deus abençoe. Quem está desempregado? Está procurando emprego? Vou orar agora por você. Levanta a mão. Então vamos abençoar os irmãos. Vamos abençoar? Senhor, no nome de Jesus, essas vidas estão desempregadas. Estão com a mão estendida porque precisam de um posto de trabalho. Precisam de fazer negócios. Precisam de vender. Precisam de um espaço no mercado de trabalho. Opera um milagre poderoso na vida deles. Abre a porta, que esta segunda-feira eles possam experimentar um milagre poderoso e possam vir no próximo domingo dar um testemunho de que Deus abriu a porta esta semana ainda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Falamos na autoridade do Senhor, agora vamos aguardar a ação de Deus. Amém? E semana que vem, quem tiver empregado vai vir aqui para dar o testemunho. Apareceu essa semana. Aleluia. Aleluia não. Tudo é possível ao que crê. Não é isso que a palavra de Deus diz? Amanhã você acorda, você é homem, né?
faz a barba, se apronta todinho, agora eu estou empregado. No meu coração eu estou empregado. No meu coração eu estou pronto agora, vou me arrumar. Vou pôr minha roupa de trabalho, já vou pegar minha caixa de ferramenta, vou pegar meu notebook, sei lá, mas eu estou empregado, em nome de Jesus. Deus vai abrir a porta. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Prepare-se, esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Plataforma. Tira um terço da sua plataforma, o negócio azeda. Tira um terço do seu salário. Tira um terço da tua visão. Tira um terço da tua saúde. O que acontece? Arrebenta. É Deus mostrando para o homem, veja bem, você depende do Senhor. Quando Deus coloca as mãos, as coisas vão em frente. Quando o homem começa a se afastar de Deus, ele começa um processo de se deteriorar na presença dEle. Deus quer ver você equilibrado, estruturado e restaurado. Cada trombeta vai desmanchando aquilo que Deus fez, aquilo que Deus construiu. Alguém poderia dizer, o que você está fazendo, Deus? Eu dizer, é meu. Fui eu que montei, eu estou desmontando agora. Mas e o homem? Usou mal. Não sabe aproveitar, não sabe dar valor. Então está perdendo a parte que ele não sabe dar valor. A Bíblia diz que Deus exalta, a quem Ele quer Ele exalta, e a quem Ele quer Ele abate. A quem Ele quer Ele coloca nas alturas, a quem Ele quer Ele tira. Não é isso que a palavra de Deus fala? O Senhor, irmãos, Ele é soberano. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo que é no nível espiritual e sobre tudo que é terreno humano. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É o único que tem essa capacidade, esse poder e essa autoridade. Ele pode, Ele mexe, Ele altera todas as coisas. Aí o Senhor me levou para o texto, muito interessante. Quero mostrar para você, Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Qual é o problema da estrutura? Às vezes a nossa estrutura é uma ilusão, porque é uma estrutura baseada na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, no nosso próprio discernimento, uma estrutura que não está baseada na rocha inabalável que é Cristo. É uma estrutura, um casamento que não está alicerçado na rocha, é um casamento que vai ter sérios problemas com a próxima crise, porque casamentos têm crises, famílias têm crises. Crise é normal, crises são coisas que devemos esperar. É impossível falar no ambiente familiar sem viver uma crise. Contudo, aquele que está alicerçado na rocha, é aquele casamento, é aquele relacionamento que vai prevalecer. Um ministério, um dom que você desenvolve, um ministério que você desenvolve na igreja ou no âmbito da tua vida espiritual, se não estiver também alicerçado na rocha, ele vai embora no primeiro problema, ele vai embora na primeira rejeição, ele vai embora no primeiro problema. Essa é a grande verdade, você já viveu bastante para saber disso. Você é mal interpretado. Você fala, a sua palavra não é entendida. Você pensa uma coisa, mas todo mundo pensa exatamente diferente daquilo que você pensou. E quando você pensa que todo mundo entendeu o que você falou, ninguém entendeu nada e fazem exatamente o contrário. Não é assim? Você sabe que é assim. Agora, qual é o segredo? Estar alicerçado na rocha inabalável que é Cristo. Aí você vai aguentar o tranco. Porque eu pedi para você abrir em Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24, é quando o Senhor Jesus Cristo fala das cidades impenitentes. As cidades impenitentes aqui, elas são colocadas como Betsaida, Corazim e Cafarnaum. O Senhor Jesus fala a respeito de 3 cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. E o Senhor Jesus diz assim, o seu texto aí, versículo 20 diz, se em vocês tivesse sido feito, se o que foi feito de milagre, o que foi feito de obra de Deus na cidade de vocês, isso tivesse sido feito em Tiro e em Sidom, estas cidades impenitentes, essas cidades ímpias, teriam se convertido. Por isso, aí ele fala também, e você, Cafarnaum, que te elevas até aos céus, porque se acha espiritual, porque se acredita especial, ele diz, você vai ser abatida até o inferno.
Eram cidades que eram referência, pelo menos do ponto de vista humano, para o pessoal da época, como referência espiritual. Cidades que eram cidades onde tinha-se como referência, lá tem Deus, lá acontece algo assim, lá o povo tem um diferencial de presença e de conduta com Deus, mas na realidade eles tinham uma aparência, eles usavam a estrutura, é aquilo que nós às vezes vivemos, de como que vai, irmão, tudo bem? A paz do Senhor, irmão. Eita, esse é crente mesmo, né? Mas deixa ele jogar bola, sai o rabo e o chifre na hora que ele está jogando bola. Deixa alguém fechar ele no trânsito, né? Ele se transforma. Ué, aquele irmão que diz a paz do Senhor. Antigamente, inventaram um adesivo assim, ó. Imagina, quem teve essa ideia boba? Se você for cristão, buzine. Aí então o irmão colava adesivo lá atrás no carro. Se você for cristão, buzine. O irmão, né, com o coração todo assim, tão ingênuo, né? O outro crente ia chegar atrás dele, bi, crente, paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, né? Agora, tu imagina um outro irmão que está dirigindo e ele esqueceu o adesivo, né? E quando alguém buzinava lá, bi, ele já dizia, vá para o inferno. E isso na melhor das hipóteses, né? Outras coisas terríveis saíam. Dava tchau, né? Assim, e outras coisas mais. Arranca o adesivo. Esse é um bom exemplo de uma Cafarnaum. De uma Cafarnaum. Pensa, né, que está no céu, mas na realidade está no inferno, né? Pensa que tem, né, uma aparência muito legal, aparência boa, mas por dentro é uma coisa horrível. E aí Jesus diz, esse tipo de estrutura que gerou essa aparência, essa pseudo-aparência, né, de piedade, de espiritualidade, de amor, coisa e tal, aí o Senhor Jesus pega pesado. Ele diz, ai de ti, Betsaida e Corazim, porque Tiro e Sidom eram cidades consideradas totalmente gentias, e ele diz, eles têm um coração mole. Vocês, apesar dessa aparência espiritualizada, têm coração duro, têm um coração perverso. Em Tiro e Sidom, que todo mundo olha e diz, tem nada, na Cracolândia seria dizer, na Cracolândia tem gente mais crente que vocês aqui dentro. Pensou, Ziza? Seria dizer assim, ó, lá na Cracolândia, o cara que está lá no crack imundo, precisando de um resgate de Deus, tem um coração mais sensível ao mover de Deus do que quem está na igreja com a Bíblia dizendo, amém. Deixava o pessoal meio chateado, eu acredito, né? Deixava o pessoal meio revoltado. Cafarnaum, né? As beiras do mar da Galileia, puxa, aquele negócio tudo. Aí Jesus diz assim, vai ter menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Aí doeu. E aí Jesus, o texto diz, por quê? Porque esses lugares rejeitaram a ação explícita da graça de Deus. Aí fiquei preocupado, se nós estamos em algum momento, em alguma altura da nossa caminhada com Deus, rejeitando a graça de Deus em alguma área, em algum machucado da nossa caminhada cristã. Aí você tem que avaliar, você aí, pensa. Porque tem horas que a gente fica tão invocado, tão machucado, que não quer que ninguém nem mexa. Não toca aqui, não fala aqui, não quero. Não é assim? Deixa eu ver. Não deixa, nem encosta. Mas eu quero pôr o remédio. Não quero. Eu tenho direito à minha privacidade. Ai, Cafarnaum. Misericórdia, né? Eu anotei, achei muito interessante, eu quero compartilhar com você. Grande problema. Quando comecei a estudar Apocalipse de uma forma, nessa visão da questão de aplicar na própria vida, eu descobri salmos apocalípticos. Você encontrou salmo apocalíptico? Tem salmos apocalípticos. Interessante, Davi, ele conseguiu enxergar esse derramar das 7 taças de Deus em alguns salmos. Você tem Salmo 47, o Salmo 96, Salmo 75, que fala do cálice da ira de Deus, né? Fala de quando esse cálice é lançado, vem terremotos, vem trovões, vem relâmpagos, falando do que? Dessa ação de Deus, desse Deus se apresentar para dizer, essa estrutura é minha, eu coloquei você aí em cima e você precisa prestar atenção direito como é que você está levando a sua vida. É uma exortação. O salmista conseguiu ver isso.
Mas o que me chamou a atenção também foi Isaías. Isaías 24 é o texto, né, do profeta Isaías, que fala justamente da mesma coisa que acontece em Apocalipse capítulo 8. O mesmo ambiente. É interessante como o Espírito Santo de Deus falou com homens em épocas diferentes, homens que viveram centenas de anos, um antes, o outro depois, gente que não se conheceu e falou a mesma coisa, e enviou o mesmo, e pôde trazer a mesma ministração, uma coisa, e eles não tinham Google não, eles não tinham internet para um cruzar a informação do outro. Para escrever algo eu tinha que pegar um couro de cabra curtido para escrever, o negócio era complicado, mas vinha um fluido Espírito de Deus no coração deles, que coisa linda. E esse Espírito é o mesmo que fala hoje, que continua atuando hoje aqui. Que coisa maravilhosa, irmãos, privilégio nós andarmos. Vamos lá, Isaías capítulo 24, ele é o paralelo das 7 taças, tá? As 7 taças da ira de Deus. No versículo 5, se você olhar aí, você vai ver que o texto diz assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Achou aí? Eu estou parafraseando aqui, porque eu li aqui e anotei os negócios aqui, mas no versículo 5 ele diz: toda a terra está contaminada por causa dos seus moradores. E 3 coisas são apontadas, você vai encontrar aí nesse versículo. Primeiro, eles transgrediram as leis de Deus. Segundo, eles mudaram os estatutos de Deus. E terceiro, quebraram a aliança eterna com Deus. Por isso, a maldição consome a terra. E aí nós vemos o paralelo desse texto com os nossos dias, muito claro. A maldição consumindo a terra. Aí você tem, transgrediram as leis. As leis de Deus estão estabelecidas. A lei de Deus está o que, irmãos? Na palavra de Deus. Conduta, princípio, santidade, integridade, vida ilibada na presença do Senhor, a busca de Deus. Você sabe o que é a lei de Deus? Você sabe, amém ou não amém? Amém ou não amém? Muito bom, conhecemos a lei de Deus. E o que mais vem tentando fazer é o quê? Mudar as leis de Deus, as leis de Deus. Segundo, mudam os estatutos. Mudar estatuto, nós entendemos toda a entidade, toda a igreja, toda a ONG, todo o sindicato, o prédio lá, né, tem os seus estatutos, né? Quando alguém pega o estatuto lá. O que é o estatuto? O estatuto é uma forma de interpretar a lei, de interpretar valores e princípios de comportamento de uma forma localizada. Os advogados aí poderiam explicar muito melhor a questão do estatuto. O que o homem está fazendo hoje? Tentando criar os seus próprios estatutos de conduta, de integridade, de caráter, de moral, de ética. O homem vem mudando. Família é família. Sabe como que é a família, biblicamente? Deus criou um Adão e uma Eva, e os filhos, e o sogro e a sogra, e o tio e a tia, e o primo e a prima. Isso é família. Aleluia. Família para Deus é Adão e Eva. Família para Deus não é 2 Adão ou 2 Evas. Família. Estatuto que Deus criou. Deus criou dessa maneira. Essa semana me mandaram um videozinho lá daquele cidadão lá que já morreu lá, o Enéas, né? E achei interessante aquele doido daquele jeito que ele é, né? E quando entra nessa problemática toda, ele diz: se essas leis passarem aí, nós estamos determinando a extinção da raça humana, né? Aí eu estou falando assim, uma coisa interessante, né? Nunca tinha pensado por esse ângulo. Porque 2 mulheres não podem gerar. E 2 homens também não podem gerar. Precisa de um homem, precisa de uma mulher. Aleluia, glória a Deus, né? Deus foi maravilhoso, né, irmãos? Porque Ele criou o homem e a mulher diferente. Coisa linda. Porque você já pensou, se Deus faz o homem e a mulher igualzinho, só mudando nos órgãos genitais, ia ser terrível. Para pensar um pouco. Ia ser terrível. Deus criou o homem e a mulher, um para agradar o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus trabalhou, fez um projeto lindo, maravilhoso. E o povo está tentando mudar os estatutos de Deus. E sabe o que acontece? Vem a maldição sobre a terra, e a maldição vem consumindo a terra. Eu estou falando só nesse valor, mas em quantos outros? Em quantos outros? O crime, a insegurança está tomando conta de tudo e ninguém para absolutamente nada. A maldição está consumindo a terra, irmãos. Está ou não está? Mudaram os estatutos. Quebraram a aliança eterna. Quebraram a aliança com Deus. Quebram a aliança um com o outro.
eu tenho uma aliança com a minha esposa. E essa aliança não pode ser quebrada. Se você é casado, você tem uma aliança com a sua esposa. Tem uma aliança com o seu marido. Isso não pode ser quebrado. Hoje o que mais tem é vamos quebrar as alianças. Diz que tem um programa aí que o cara fica casado um mês. Põe na televisão, ainda mostra a patifaria toda. Para o pessoal expor mesmo. Os jovens vão lá, aí se conhecem internet, uma coisa e tal, e lá no programa, aí eles casam. E ficam exatamente um mês casados. E é o tempo, acho que legalmente, tem para poder desistir. Então eles casam, eles vão para a lua de mel, eles fazem a festa, eles vão morar juntos, e bibibobó. Mas antes de dar um mês, eles decidem se vão continuar ou se não vão continuar. Estão plantando. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. O texto fala que por conta disso, a terra está derretendo. O texto da palavra de Deus diz assim, Salmo 46, 6, que Deus levanta a sua voz e a terra se derrete. Que bênção! Que bênção, porque o estrado dos nossos pés, o alicerce que nós temos, é a rocha inabalável que é Cristo. Porque esse mundo está derretendo. As situações estão aí. Aonde que está a nossa confiança? Aonde está a nossa expectativa? O que nós esperamos? O que você espera? O que você está vendo, irmãos? O homem acha que ele é dono da estrutura. O homem acha que conseguiu se perpetuar, que ele conseguiu dominar, conseguiu colher, ele conseguiu criar todos os transgênicos, ele conseguiu aumentar a sua expectativa de vida. Mas aí Deus diz, toda essa estrutura é minha, e com apenas uma ordem, apenas com uma voz, eu tiro a parte que eu quero e termina tudo. Essa é a grande verdade. Nós paramos de falar sobre isso. Nós estamos excessivamente confiados e confiantes de que nós estamos no controle, de que nós podemos controlar e fazer tudo que nós quisermos sem consequência nenhuma. Essa é a geração da inconsequência. Se você sentiu no coração, mete o pé, está tudo certo. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, sabe de uma coisa? Por todas as coisas Deus te trará a juízo. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quer, mas você não tem a autoridade de não pagar o preço por conta das tuas opções, das suas atitudes. Isso que o povo aí fora está esquecendo de falar. Pastor, essa palavra é um pouco contundente. Claro que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, que desperta as pessoas, que acorda as pessoas para uma realidade. Porque quando você vê tudo desabando em volta, e você diz, como é que eu ainda estou em pé? Você está em pé porque você está alicerçado na rocha inabalável que é Cristo. O anjo toca a trombeta, desaba tudo, como a Thelma falando aqui, 30 dias em coma. Irmãos, quando tudo derrete em volta, a gente corre para onde? Para o nosso refúgio, bem seguro que é o Senhor. Quando não tem resposta, o que você acha que acontece com Elias? Todo mundo passando fome, necessidade, uma luta imensa, o país inteiro na tribulação, a crise. Deus dá uma instrução para Elias. Elias, vai para o ribeiro de Querite, lá tem água, e todos os dias o corvo vai levar para você o pão e também a carne. Todos os dias aquele homem de Deus era alimentado por uma ação sobrenatural de Deus. Irmão, Deus vai continuar alimentando você de uma forma sobrenatural. Não tem ninguém para falar nada, não tem ninguém para te dar um alento, mas por uma ação sobrenatural de Deus, chega a porção de cada dia. Pode ser humilde, pode ser completamente insólita, mas todos os dias Deus coloca o sustento na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E eu sei que você já tem experimentado isso. Que às vezes o que falta é que nós não nos damos conta de que nós estamos envolvidos num grande milagre de Deus, que é o da preservação, que é o do sustentar em meio à tempestade, em meio a uma crise imensa. Deus tem sustentado você. Você não reparou talvez, mas a ação de Deus já tem sido muito poderosa na sua vida.
Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero clamar pela sua vida. Uma coisa que esses textos falaram muito no meu coração, um deles é que muita gente está como essas cidades impenitentes, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, na realidade, como na linguagem da moçada, se achando, mas não é nada disso. Pensando que está no topo, tem uma teologia, está discutindo calvinismo, mas tem anos que não discipula uma pessoa, não leva uma alma para Jesus, mas é capaz de discutir altos teores teológicos técnicos. Coisa boba, sem sentido. Ai de ti, Corazim, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Capaz de discutir questões religiosas profundas, mas não é capaz de amar um pecador, uma alma perdida. Ai de ti, Corazim, Betsaida, que sabe se vestir muito bem para estar num serviço religioso, mas que Jesus chama de sepulcro pintado de cal, branco por fora e podre por dentro. Irmãos, eu não quero ter uma aparência, eu quero ter uma vida. Porque naquele momento Jesus diz, é muito mais autêntico olhar para Sodoma e Gomorra, que está na desgraça, no pecado explícito, e vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para quem acha, quem se fantasia de crente, quem está travestido de crente, mas na realidade é pior que Sodoma e Gomorra, porque junta a tudo ainda mais o engano. Quem disse foi Jesus isso. É difícil. Que pancada. Uma pancada no meio da cabeça. Mas é para mim, é para você, é para nós, é para a igreja. Eu não quero ser Corazim, Betsaida, nem Cafarnaum dentro desse processo. Eu quero ainda que humildemente, envergonhado, dizer, Senhor, eu sou como Sodoma e Gomorra. Tem misericórdia de mim. O Senhor falou que o juízo ia ser mais leve para quem reconhece que não presta, que não vale nada, que é podre, do que para o outro que acha que está em tudo e na realidade é podre. Eu sou assim. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. Eu sou isso mesmo que o Senhor está vendo, sem cor, sem maquiagem, sem banho de loja, sem o banho de vitrine. Quando olha por baixo, é isso mesmo que eu sou. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como o cego de Jericó que diz, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E livra-me dessas trevas sem fim. Talvez você esteja assim. E então eu quero orar com você, te dar essa oportunidade. Talvez você ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador. Todos nós parece que sabemos que há uma expectativa no nosso coração de que um dia a trombeta do anjo toca. E aí não tem mais volta, e aí é definitivo. Porque quando a trombeta do anjo tocar, do ponto de vista escatológico, é porque todas as oportunidades de arrependimento e de mudança ficaram para trás. Não tem mais uma janela de retorno, já foi. Já é inexorável o fluxo e a caminhada do juízo e da justiça de Deus. Ouvir a trombeta do anjo em condição errada significa condenação irreversível. É isso, eu não quero para a minha vida, não quero para a sua vida, quero para a vida de ninguém. Eu quero bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu não sei qual a tua condição, Deus sabe. Você sabe, talvez. Então, eu vou orar, fazendo esse apelo. Primeiro, se você quer entregar a sua vida para Jesus, dizer, Senhor Jesus, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, eu me entrego a Ti. Não tenho como bancar a mudança, não tenho como liberar nada, mas só o Senhor pode. Mas eu creio que o Senhor pode operar um milagre na minha vida. Aí você fica em pé no seu lugar, eu vou orar com você. Você vai estar entregando sua vida para Jesus. Esse é o primeiro apelo. O segundo apelo é que talvez a gente está como o cego Bartimeu, ou talvez a gente está como Betsaida, como Corazim, como Cafarnaum, uma aparência tremenda, mas
de cidade impenitente. O que tem sido derramado da graça não tem sido aproveitado em nenhum nível de proporção, nem 10%. E você pode dizer assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Talvez você hoje não se encaixe em nenhuma delas, mas em algo que Deus já falou com você e que você sabe. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você num ato de fé, se colocar de pé para o Senhor, e não para o pastor Joel, mas para o Senhor. Você sabe da tua necessidade, sabe do teu problema, sabe da tua circunstância, da tua expectativa. Meu Pai, eu quero clamar: Senhor, opera poderosamente aqui sobre as vidas. Senhor, alguns entregam sua vida para Jesus, mudam a realidade da sua alma, da sua eternidade com Cristo ou sem Cristo. Outros, ó Pai, que estabelecem, que mudam aqui, dizendo: Senhor, não como Betsaida, não como Corazim, não como Cafarnaum, não como alguém que vive de uma forma impenitente, ou seja, que não aceita, que não recebe essa graça, essa mão estendida de Deus, essa oferta do Senhor de mudar, de restaurar a sua história, de aproveitar essa janela de graça que o Senhor tem nos dado. Oh Deus, toca, cura, libera, renova, restaura, reanima, derrama de uma unção, de um poder, derrama, Senhor, liberta, abençoa os teus servos, as tuas servas aqui. Eu clamo, peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.